Então, gente, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 7. Colossenses, capítulo 1, versículo 7. Vamos orar ao Eterno. Abba, Pai. Abba, o nosso Pai. Eis-nos aqui. Veja e sonda o coração do sedento, o coração do faminto, aquele que desesperadamente está com seu balde vazio e diz no seu coração: Senhor, preenche-o, por favor, pois lançarei esse balde na fonte certa. Lançarei o meu balde, me esforçarei a levantar a água para que eu a beba, pois que esse seja farto, que esse recebe da água, que esse se alegra ao recebê-la, e que esse convida outros e diga: eu achei a fonte, eu peguei a água, eu provei a água e eu sou testemunho de que ela me produz rassazia, como se fala em português, que ela me produz, me satisfaz. É uma água que me trouxe força, é uma água que me trouxe direcionamento, é a água viva do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos lá. Colossenses, capítulo 1, versículo 7. Como já lhe disse anteriormente, eu estarei a tratar 3 pontos. O primeiro ponto, estarei a falar sobre os 7 espíritos. Os 7 espíritos cujo Isaías fala. Os 7 espíritos cujo Apocalipse fala. E isso nós estudaremos, inclusive, quando nós estudaremos juntos o livro do Apocalipse, tremendo, quando João viu no trono do Senhor 7 espíritos. Pois esses espíritos, quem são eles? Pois, obviamente, para falar acerca deles, terei que falar acerca do candelabro. Para vocês entenderem, inclusive já cheguei a falar em outras palavras anteriores acerca dele, mas é necessário que a igreja entenda a importância dos 7 espíritos, do candelabro e também das 2 testemunhas. Que tem a ver as 2 testemunhas com os 7 espíritos do Senhor e o que tem a ver das 2 testemunhas, pastor Cris, com o candelabro? Pois nós vamos ver que as 2 testemunhas são chamadas de candelabro. E vocês vão saber por quê. Colossenses 1, 7 a 12. Disse Paulo: vocês o aprenderam de Epafras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o vimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda a perseverança e paciência com alegria,
dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Uau! Muitas coisas vamos extrair desse trecho. Mas aquilo que eu falei a semana passada está totalmente interligado com aquilo que nós vamos falar. O que nós estudamos a semana passada, querida igreja? Para refrescar a sua memória, nós estudamos que os crentes de Colossos, os colossenses, eram conhecidos pela sua fé. Lembra disso? E eram conhecidos, ou seja, se destacavam pela sua fé e pelo amor que eles tinham para todos os santos, para todos os crentes, os irmãos em Cristo. Duas características imprescindíveis que a igreja precisa ter como base para iniciar um tratamento, para iniciar um propósito, para iniciar e complementar e assim adornar a igreja cujo Senhor colocou nas mãos de Paulo, a igreja de Colossos. A fé e o amor. Falei a semana passada que, e inclusive fala lá no livro de Coríntios, que o amor é o maior dom, o dom mais importante de Deus. Devemos amar os nossos irmãos. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então, isso é o beabá. Isso é necessário que seja visto em vós, para depois os apóstolos, os presbíteros, os pastores poderem acrescentar a maturidade e acrescentar aquilo que é necessário para que se encontre uma igreja madura. E o beabá são os pilares mais importantes para esperar que você, na verdade, faça parte e seja reconhecido por ser e pertencer a Deus. Agora, vejam comigo, depois de Paulo falar para a igreja de Colossenses, você se destaca, você é reconhecido por ter fé e por ter amor. Mais à frente, Paulo acrescenta que para que eles possam viver de maneira digna perante o Senhor, lhe faltaria atributos. Fé, eles tinham. Amor, cujo foi provado, também tinha. Agora vamos ler o que Paulo escreve e como cobertura espiritual pedia para Deus para que os colossenses recebessem. Lembrando que nós estamos lendo as cartas para que tu te vejas nelas. E se o Senhor me usa para que tu te vejas nelas, é necessário que quando ouve a palavra do Senhor, também tu pede aquilo que Paulo pede para aperfeiçoar e complementar aquilo que era necessário ser complementado na igreja de Colossos. Paulo diz, vocês o aprenderam de Epafras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Veja o que Paulo orou. Veja o que Paulo orou depois de saber. Esses têm fé. Esses procuram amar. Procuram o maior dom vindo de Deus. Ah, é? Então deixa que agora eu possa orar ao Pai. O que, pastor Cris?
Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. O pleno conhecimento da vontade de Deus. Você sabia que para que uma igreja seja forte, para que uma igreja seja completa, madura, preparada para os fins dos tempos, para ser recolhida e participar do arrebatamento? Você sabia que para que essa igreja seja profunda e tenha fundamento espiritual, ela deverá emanar muita luz. Ela deverá produzir muita luz. Como assim, pastor Cris? Já vou te explicar. Quanto mais luz a igreja emana, pois mais poder e conquista essa igreja alcançará. Mas o que tem a ver, pastor Cris, a luz com o conhecimento da vontade de Deus que Paulo pedia para que os colossenses recebessem? Eu não entendi ainda. Qual o vínculo entre a luz e o conhecimento da vontade de Deus, o conhecimento, o pleno conhecimento da vontade de Deus que Paulo estava pedindo a Deus para que os colossenses recebessem? Tem alguma coisa a ver? Com certeza. Com certeza. Pois saibam, meus queridos filhinhos de Deus, presta atenção, saibam que o conhecimento da vontade de Deus, que o pleno conhecimento da vontade de Deus é um Espírito que Deus quer derramar para a igreja. É unção. É uma unção. É luz. É uma lamparina do candelabro. É uma lamparina do candelabro. Eu vou pedir a Glauco, por gentileza, durante uns minutos com esse, tá? Você colocar essa imagem, meu querido. Isso. Coloque essa imagem do candelabro. Eu vou estar a falar, mas você precisa ver essa imagem para que você entenda os mistérios. E um dos mistérios que hoje o Espírito Santo quer nos revelar para aqueles que querem entender. Vocês estão vendo um candelabro, ou, outros nomes, um castiçal, ou a menorá. A menorá. Para o seu saber, os judeus de hoje, eles usam uma suposta estrela de Davi. Já viu que, por exemplo, nos filmes, da época do Holocausto, que relata a Segunda Guerra Mundial, os judeus com uma faixa no braço, com uma estrela. E como se chama essa estrela? É supostamente a estrela de Davi, mas vocês precisam entender que essa estrela, que até o dia de hoje chamam de estrela de Davi, foi uma marca colocada pelos alemães para distinguir os judeus daqueles que não são. E colocavam essa faixa no braço. Só que, até o dia de hoje, os judeus em Israel e espalhados no mundo usam essa suposta estrela de Davi para se identificar e como simbologia de dizer, nós somos judeus.
Mas eu vos digo nessa noite, a real representação e simbologia do povo hebreu não é a suposta e criada e herética estrela de Davi. Não, é o candelabro, é a menorá. É a menorá. A estrela de Davi foi até mesmo dado por ímpios. E, inclusive, não tem nenhum registro, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, relato cujo se fala acerca dessa estrela, cujo Davi seria. Não. Isso é heresia. A estrela de Davi, cujo em nenhum relato histórico ou da lei relato seu formado, não é, em hipótese alguma, a representação, nem, e muito menos a simbologia de Israel. O real símbolo de Israel é a menorá, é o candelabro, é essa foto que vocês estão vendo agora. Tremendo, a menorá. Olha só, na lei, a menorá, ela é citada, e não apenas uma vez, nem duas, nem três, mas inúmeras vezes, e inclusive a menorá, o candelabro, ela revela que ela é a representação da igreja, cujo Jesus é o cabeça dela. E se você agora, por favor, Glauco, coloque essa imagem. Se você vê essa imagem, você vê que sobre cada lamparinha há um nome. E Deus determinou de forma simbólica que sobre cada lamparina estaria repousando um espírito. E aonde está isso, pastor Cris? Será que você está contando heresia? Não. Veja, em Isaías capítulo 11, versículo 1, diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria, e o Espírito de entendimento, e o Espírito de conselho, e o Espírito de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha para mim e presta atenção. 7 espíritos pertencendo ao Senhor, que são características dele. 7 espíritos que pertencem a ele, que são dele, fazem parte do candelabro. Vamos recapitular? Quais são esses, pastor? São 7. O primeiro, o conhecimento da vontade de Deus. O pleno conhecimento da vontade de Deus é um espírito. E aquilo que Paulo estava pedindo para a igreja de Colossenses. Segundo, o espírito do conselho. Segundo, terceiro, o espírito da sabedoria. Quarto, o espírito do entendimento. Ou podemos traduzi-lo como o espírito da inteligência. Quinto, o espírito da fortaleza. Sexto, o espírito de temor. E sétimo, o Espírito Santo,
que é o espírito mais importante dos 7. Por isso que ele está no meio do candelabro. Porque no meio do candelabro, coloca, por favor, Glauco, essa imagem. Porque no meio, tá vendo? No meio do candelabro está um tronco que tem um formato de árvore, é o tronco. E é o tronco de Jessé, é Yeshua, é Jesus Cristo. E sobre ele está o mais importante, a chama, a lâmpada mais importante do candelabro, e o Espírito Santo, cujo se assenta no trono do Senhor. E é parte da Trindade de Deus. Então, esses 7 espíritos acesos do candelabro revelam, meus queridos, a plenitude de uma igreja preparada para subir. Por que a plenitude da igreja? Porque o candelabro significa a igreja, cujo o dono, o cabeça, é responsável por ela. Jesus Cristo. O candelabro representa a igreja. Uma igreja preparada para iluminar. Uma igreja preparada para conquistar e destruir o avanço das trevas. Uma igreja madura que se parece realmente a Jesus e que é digno e digna de representá-lo na terra. E aonde estaria essa igreja tão completa? Senhor, aonde está essa igreja que possui os 7 espíritos? Da sabedoria, do conhecimento, da fortaleza, do conselho, o Espírito do Senhor, o temor. Aonde está essa igreja? Quem poderia acender as 7 lamparinhas da igreja para assim apresentar uma nova digna do noivo em tempo onde o amor de muito já está se esfriando, ou melhor falar, já se esfriou? Quem poderá acender? Quais são os 2 sacerdotes dignos de poder acender as 7 lamparinhas do candelabro da igreja, cujo quando será acendida, acesas as 7 lâmpadas, o Senhor olhará a luz que ela emana e dirá: eis aqui a minha noiva, e por ser a minha noiva, ela será digna de subir no dia do arrebatamento. Então, quem poderá acender as 7 lâmpadas da igreja para apresentá-lo ao noivo, a Jesus? 2 escolhidos, as 2 testemunhas, relatadas no livro de Apocalipse. As 2 testemunhas, relatada no livro de Zacarias. As 2 testemunhas. Por que deveriam ser as 2 testemunhas, amada igreja? Por que deveriam ser eles? Presta atenção. Porque esses 2, por serem escolhidos a dedo pelo Senhor na geração onde o anticristo irá se revelar, esses 2 serão os únicos a receberem a plenitude dos 7 espíritos do candelabro. Não haverá nessa geração outros dignos de poderem acender as 7 lamparinhas
da igreja que Deus irá arrebatar no final dos tempos. Além desses dois estarem em pé perante Deus, como diz a palavra de Deus, e eu vou estar lendo já já, esses terão o pleno conhecimento da vontade de Deus. Por quê? Terão tanta intimidade com Deus. Deus falará tanto com ele acerca de tantos assuntos. Eu não digo que esses dois são deuses. Não são deuses, são homens comuns. Como você. São homens. Porém, são escolhidos. São escolhidos. Não vai pensar que Elias, o Eliseus e não sei o que, heresia. São pessoas escolhidas nessa geração, como eu e vocês. E esses dois terão o pleno conhecimento, aquilo que Paulo fala para a igreja de Colossenses. Esses dois terão o espírito do conselho, o espírito da sabedoria. Serão pessoas muito sábias, que terão respostas, mas não vindo do homem, vindo de Deus. Serão pessoas que terão um espírito de entendimento, inteligentes, o espírito de fortaleza, o espírito de temor, e ensinarão o temor para uma geração que não terão mais temor, e também terão o Espírito Santo dentro e sobre eles. Vamos ler o que fala Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. O Senhor diz: darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestido de pano de saco. Ouve agora, estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor na terra. Se esses dois são chamados de candelabro, é porque muita luz esses dois vão emanar. Não vai ficar uma lamparinha apagada. Os 7 espíritos, cujo são representados como lamparinhas, chamas, fogo, unção, cujo estarão sobre o candelabro. Todos esses espíritos estarão presentes a iluminar a geração cujo haverá em tempo deles muita, mas muita trevas. Muita, mas muita trevas, porque será a geração do anticristo, onde o seu domínio e o seu poder será colocado e exigido a ser integrado dentro dele para os filhos da perdição. Mas aquele cujo reconhece esses duas testemunhas, cujo possuem a plenitude dos 7 espíritos, porque são chamados de candelabro, pois certamente a igreja que eu seguir também terá condição de receber aquilo que esses dois possuem, com finalidade de preparar a igreja cujo Senhor irá arrebatar. 2 homens cheios do Espírito Santo, igreja, serão levantados por Deus para estabelecer o julgamento de Deus na terra. Esses homens terão poder para realizar aquilo que inclusive Moisés e Elias faziam. Homens de muita autoridade espiritual. Deus os compara a 2 candelabros, ou seja, a perfeita representação e referência da igreja, cujo
está acesa as 7 lâmpadas do candelabro. Sim. Para que a igreja seja arrebatada, quem a preparará? Quem preparará a igreja? Aquilo que se ouve lá na mídia gospel, na televisão? De ladrões que assaltam a viúva e que assim se colocam na posição de deuses por causa das suas posses e do quanto tem alcançado no seu ministério pelos templos, cujo sequer Salomão teve tanta riqueza como esses ladrões? E beleza nos seus templos formosos, gigantesco. Para que a noiva seja arrebatada, quem a preparará? O sistema gospel evangélico de hoje? Não. Quem separará e quem a aperfeiçoará? E quem a acenderá? Você sabia que no Antigo Testamento era papel de sacerdote fazer com que as lâmpadas que estavam localizadas no lugar santo deveriam ser todas acesas 24 horas? Quais são os sacerdotes dessa era? Quem são eles que serão dignos de acender as 7 lâmpadas do candelabro perfeito que pertence ao Senhor, à igreja, à noiva de Cristo? Quem? Por acaso, em Mateus 25, já tens lido acerca das 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatos? Por acaso, em Mateus 25, quando as 10 virgens, quando a igreja da nossa época estiver dormindo, não haverá um profeta a gritar para que todas despertam do seu sono, porque o noivo está chegando? Olha o que diz Zacarias, capítulo 4, versículo 1. Depois, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Olha que Zacarias viu. Respondi: eu vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras. Quem são essas? Perto do candelabro. Quem são essas? Eu vejo também, disse Zacarias, 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu Senhor? E ele disse: você não sabe? Não, meu Senhor, respondi. No versículo 10 de Zacarias, capítulo 4. Então ele me diz: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, o Espírito do Senhor, que sondam toda a terra. A seguir perguntei ao anjo: o que significa essas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também: o que significam esses 2 ramos de oliveiras ao lado dos 2 tubos de ouro que derramaram azeite dourado? E ele diz: você não sabe? Não, meu senhor, respondi.
Então ele me diz, são os 2 homens. São os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Esses 2 homens ungidos para servir o Senhor de toda a terra são as 2 testemunhas que Zacarias viu em visão. E esses 2 homens são comparados a candelabro, a castiçal, a menorá. Por quê? Porque serão a perfeita e completa referência da igreja chamada noiva de Cristo no fim dos tempos, no qual nós estamos. Por acaso, podem 2 sacerdotes acender as lamparinhas do candelabro sem que antes esses tenham recebido o óleo para derramá-lo? Ou seja, para as 2 testemunhas acender as 7 lâmpadas, ou seja, colocar fogo para a igreja, acender a noiva, quando está dormindo, é necessário que receba a unção dos 7 Espíritos para poder derramá-la. Sim ou não? É lógico. Para uma geração que diz ser de Cristo, diz ser do Senhor, diz estar preparado para o arrebatamento da igreja, diz estar preparado para enfrentar o anticristo, pois essa deverá primeiramente acordar pelo grito profético das 2 testemunhas. Por acaso esses 2, sendo chamado de castiçal, o candelabro, não teriam eles a unção para acender todas as lâmpadas do candelabro, da igreja, para que seja completa e preparada? Pois o conselho, o espírito do conselho, estará e está sobre eles. O temor está dentro dos 2. O conhecimento da vontade de Deus está neles. A fortaleza está sobre eles, porque um será valente e o outro será corajoso. Um será chamado de valente e o outro será chamado de coragem. A sabedoria estará neles. A inteligência, o entendimento os acompanhará. O Espírito Santo estará dentro deles e sobre eles. Voltando agora em Colossenses. Presta atenção, meus amados. Paulo, vendo a fé e vendo o amor dos colossenses, pediu a Deus que Deus derramasse o Espírito, o pleno Espírito do conhecimento da vontade de Deus sobre os colossenses. Um dos Espíritos, uma das lamparinhas deveria se acender em Colossos. Consegue entender o profundo? Agora vamos ver o que Paulo pediu a mais em oração ao Senhor para que os colossenses se beneficiem e seja reconhecido por ser uma igreja digna do Senhor. Olha, ele diz, pedi que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria, outro espírito, e entendimento espiritual, outro espírito do candelabro. Além do conhecimento, Paulo pediu que se acendesse mais
2 lamparinhas do candelabro chamado Igreja de Colossos, a sabedoria e o entendimento. 2 lamparinhas precisava ser acesa em Colossos. Você quer saber o que Paulo pediu a mais para Deus? Para beneficiar a igreja dos Colossenses. Olha aqui diz versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. Mais 2 lamparinhas que Paulo pede ao Senhor para que seja acesa em Colossos. O espírito da fortaleza e o poder do Senhor. O que é o poder do Senhor? O Espírito Santo. Mais 2 lamparinhas. E o temor, pastor Cris? E o entendimento? Paulo não pediria? Não precisa. Por quê, pastor Cris? Pois não cabe dúvidas, meus amados, que conhecendo Paulo, esse grande apóstolo, não colocaria qualquer pessoa para cuidar, qualquer líder para cuidar em cobertura espiritual e ensinar em Colossos. Inclusive, disse Paulo, vocês o aprenderem de Epafras. Vocês o aprenderem de Epafras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que você tem no Espírito. Epafras, meus queridos, não é uma palavra fácil, mas Epafras era um homem temente a Deus. E para liberar a unção do temor, é necessário que o homem cujo prega temem a Deus. E Epafras temiam a Deus. Então, não seria esse capaz e não teria essa autoridade para liberar temor sobre a igreja de Colossenses? E não seria esse capacitado a trazer entendimento para toda a congregação? Por quê? Porque não se coloca um líder sobre uma igreja cujo não recebeu entendimento da palavra e seja apto a poder ensinar. A noiva de Cristo. Colossenses. Queres luz? Você quer luz? Queres unção? Queres os 7 Espíritos? Você quer mesmo? Então, peça, amada igreja, ao Senhor dos exércitos, e esteja, pois tu, atenta quando será a hora dos 2 candelabros iluminarem este mundo caído e esse sistema evangélico cristão corrompido. Quem os reconhecerão? Quem os reconhecerão? Não somente acordarão do seu sono, mas também estarão com suas lâmpadas acesas, preparadas para se encontrar com o noivo. Então, igreja, Paulo pediu ao Senhor
parafraseando, Senhor, que a igreja de Colossenses seja uma igreja madura, completa. Sim, ela tem fé. Sim, verdade, Senhor, ela tem amor. Que lindo, que maravilhoso. Mas para que seja digna do Senhor, é necessário que ela possui a plenitude dos 7 Espíritos, como assim o Senhor espera que essa geração receba. Porque só e apenas 2 serão capazes de liberá-la sobre aquela e aquelas cujo dormem numa geração onde o amor de muitos já se esfriou. Oremos. Meu Pai amado, o temor está e também o tremor. O conselho está, a sabedoria está, a fortaleza está, o entendimento está, o Espírito do Senhor está. Oh, meu Rei, como o Senhor é bondoso, quão maravilhoso é o Rei da Glória. Faça, Senhor, dessa Colossense, desse Colosso, dessa igreja cujo nós estamos estudando, a sua referência. E assim como Paulo pediu em oração, para ti eu lhe peço, para ela, para a Online World Church, para aquele cujo reconhece que esse ministério é um ministério levantado por ti. Obrigado, Senhor. Atenta a noiva está, e preparada a noiva está também se preparando, porque o dia chegará, e esse dia está próximo. Obrigado, Rei. Amém e amém.